Chegamos agora ao fim da linha, lição 17, o clímax de toda a filosofia de realização pessoal. A lei da força do hábito cósmico, a lei de causa e efeito, o controlador de todas as leis naturais, a coordenação do universo. O objetivo desta lição é descrever a lei pela qual se adquire hábitos. Uma lei tão estupenda em seu alcance e poder que pode ser difícil de entender, exceto por aqueles que têm um conhecimento abrangente das ciências. Essa lei é conhecida como força do hábito cósmico, isto é, pertence ao universo e às leis que o regem. Esta é a lei pela qual o equilíbrio de todo o universo é mantido em ordem através de hábitos estabelecidos. A lei obriga todo ser vivo e toda partícula inanimada de matéria a aderir e seguir as vibrações de seu ambiente, incluindo, claro, os hábitos físicos e os hábitos de pensamento da humanidade. O propósito deste curso, no qual baseiam as lições anteriores, foi concebido para capacitar a pessoa a estabelecer hábitos que levem à segurança financeira, saúde e paz de espírito que são necessários para a felicidade. Nesta lição, examinamos brevemente a lei estabelecida da natureza que torna todos os hábitos permanentes. Com a aplicação dos princípios desta filosofia, pode-se estabelecer o padrão de qualquer hábito desejado, após o qual o hábito é assumido pela força cósmica do hábito, e levado a continuar automaticamente. Aqui estão alguns dos hábitos fixados pela lei da força cósmica do hábito. As estrelas e planetas, como eles são estabelecidos em seus cursos fixos. Pense que coisa surpreendente é que por eras e eras, eles continuam sem parar, movendo-se para algum destino ainda desconhecido, relacionando-se uns com os outros sem caos. E as cenas do ano e a reprodução e crescimento de tudo o que cresce do solo da terra, cada semente reproduzindo precisamente sua própria espécie sem variação. E a reprodução de todos os seres vivos, desde o menor inseto até o homem. As ações e reações químicas da matéria, desde a menor partícula de matéria, os elétrons e prótons, até as maiores partículas de matéria como existem nas estrelas. Todas as ações e reações da matéria são baseadas nos hábitos fixos da força do hábito cósmico. A perpetuação de todo ser vivo através do princípio sexual, cada semente reproduz sua própria espécie, mas cada reprodução individual é modificada pelas vibrações, ou seja, pelas influências ambientais do meio em que existe. Os hábitos de pensamentos dos indivíduos são automaticamente fixados e tornados permanentes pela força do hábito cósmico, não importa se são negativos ou positivos. O indivíduo cria o padrão de seus pensamentos, pela repetição do pensamento dado sobre um assunto diferente, mas a lei da força do hábito cósmico assume esses padrões e os torna permanentes, a menos que sejam quebrados pela vontade do indivíduo. O homem é a única criatura viva equipada com poder de escolha, pelo qual pode estabelecer seus próprios padrões de pensamentos ou desfazê-los e reorganizá-los à vontade. Portanto, vamos considerar brevemente algumas das aplicações práticas que se pode fazer deste grande benefício. Saúde física. O indivíduo pode contribuir para a manutenção saudável do seu corpo físico, estabelecendo padrões de hábitos relacionados aos seguintes assuntos. Pensamento. Uma mente positiva leva ao desenvolvimento do que é conhecido como uma consciência de saúde, e a força do hábito cósmico leva esse padrão de pensamento à sua conclusão lógica. Mas também gradualmente realizará a imagem da consciência de saúde criado pelo pensamento. Hábitos do hipocondríaco, até o ponto de produzir os sintomas físicos e mentais de qualquer doença, na qual o indivíduo pode fixar seus hábitos de pensamentos através do medo. E ao comer, a atitude mental e os padrões de pensamentos estabelecidos enquanto se está comendo, e durante as 2 ou 3 horas seguintes enquanto o alimento está sendo decomposto em uma forma líquida, para introdução no corpo através do sangue, podem determinar se o alimento entra no corpo em uma forma adequada para a manutenção de uma boa saúde. É um fato bem estabelecido, que o poder do pensamento de uma pessoa se torna uma parte vital da energia que é transportada para o corpo através da comida, e que a preocupação, o medo e todos os pensamentos negativos envenenam a comida. Portanto,
Hábitos de pensamento controlados durante as refeições são de extrema importância para a manutenção de uma boa saúde. E no trabalho? Aqui a atitude mental torna-se um aliado vital do reparador silencioso, que trabalha em cada célula do corpo enquanto se está engajado na ação física. Portanto, o trabalho deve se tornar uma cerimônia religiosa com a qual apenas pensamentos positivos são misturados. Os famosos irmãos Mayo, em Rochester, Minnesota, descobriram que 4 fatores de importância vital devem ser observados para manter uma boa saúde física. Um equilíbrio por meio de hábitos de pensamentos de trabalho e diversão, amor e adoração. O trabalho deve ser bem misturado com diversão e adoração, deve ser misturado com amor, ou problemas de saúde ocorrerão de alguma forma. Observe que aqui entra uma explicação sólida, de uma das principais razões para adotar e seguir o hábito de ir além, ou seja, prestar mais serviço e serviço melhor do que se paga, e fazê-lo com uma atitude mental agradável. Este hábito não só beneficia economicamente, mas permite trabalhar com uma atitude mental que leva a uma boa saúde física. Para comparação, considere a pessoa que tem o hábito de reclamar e que realiza todo o trabalho de má vontade e com um estado de espírito negativo. É um fato bem conhecido que tais indivíduos raramente estão fisicamente bem, estão constantemente enfermos, alguns reais, outros imaginários, mas todos destrutivos da saúde. E na eliminação dos resíduos do corpo. Este processo ocorre através do fígado, dos pulmões, dos poros da pele e do canal alimentar. Esses processos funcionam ordenadamente quando apoiados por hábitos de pensamentos e hábitos alimentares adequados, ambos os hábitos sendo assumidos e tornados permanentes pela força cósmica do hábito. Um objetivo principal definido. Através de uma combinação dos princípios desta filosofia, pode-se condicionar sua mente e corpo a entregar ao hábito cósmico força e a característica exata, através de seus hábitos de pensamentos da situação financeira que deseja manter, e estes serão automaticamente apanhados e levados à sua conclusão lógica, por uma lei inexorável da natureza que não conhece a realidade do fracasso. Esta filosofia é um meio pelo qual os hábitos de pensamentos de uma pessoa podem ser controlados, até que sejam assumidos pela força do hábito. E é bom chamar a atenção para o fato de que ninguém jamais se tornou financeiramente independente sem antes ter estabelecido uma consciência de prosperidade, assim como ninguém pode permanecer fisicamente bem, sem antes ter estabelecido uma consciência de saúde. É um fato bem conhecido dos psicólogos, que as pessoas atingidas pela pobreza mantêm uma consciência da pobreza, algumas delas desde a infância até a vida adulta. Eles pensam em termos de pobreza. Eles temem a pobreza. Eles falam de pobreza. Eles esperam a pobreza, e é exatamente isso que eles atraem para si, por meio dessa grande lei da força do hábito cósmico. E agora, quanto à questão das fixações de medo e fixações de fé. A palavra fixação por um médico é algo a ser temido, pois denota a tendência fixa da mente, de se apegar à crença em uma determinada forma de doença e em todas as doenças mais difíceis de curar. As fixações ocorrem com mais frequência em relação a doenças como câncer, tuberculose, lepra e diabetes. Mas os hábitos mentais também se fixam, incluindo tanto a consciência da pobreza quanto a consciência da prosperidade. Fixados através da lei da força do hábito cósmico. Alguns deles são: pobreza, doenças imaginárias, preguiça, inveja, ganância, raiva, ódio, ciúme, desonestidade, deriva sem objetivo ou propósito, irritabilidade de atitude mental, vaidade, arrogância, cinismo, sadismo e a vontade de ferir os outros. E aqui estão alguns dos aspectos positivos, sujeitos à fixação pela lei da força do hábito cósmico. Definição de um propósito principal na vida, torná-lo uma fixação por todos os meios, fé, iniciativa pessoal, entusiasmo, vontade de ir além, imaginação, os traços de uma personalidade agradável, pensamento preciso e todos os outros traços recomendados nesta filosofia de realização individual.
Deve-se desenvolver fixações por todos os meios, mas deve-se ter o cuidado de ver que são fixações sobre o que se quer, não o que não se quer. Tudo o que se faz é resultado do hábito. Às vezes, o hábito é voluntário. Às vezes é involuntário, como o hábito de respirar, a circulação do sangue através do batimento cardíaco, mas todos os hábitos se tornam permanentes, a menos que sejam quebrados pelo poder da vontade e pela lei da força do hábito cósmico. O caminho para a saúde, riqueza e felicidade é através de hábitos controlados. Você pode fazer de seus hábitos o que você deseja que eles sejam. Todos os hábitos que são voluntários começam pelo controle dos próprios hábitos de pensamento, e estes são a única coisa sobre a qual o Criador deu ao homem controle completo e incontestável. A natureza quebra os hábitos estabelecidos do homem de vez em quando por meio de guerras, secas, depressões econômicas, epidemias de doenças e outras maneiras. Todo esse processo de desmembramento é um meio de preparar o caminho para as metas. É tolice que o homem fale em voltar à velha linha partidária na política, a velha forma ortodoxa de medo e superstição da religião, a velha maneira escrava de lidar com os trabalhadores, e a velha maneira de guerras como meio de resolver as diferenças entre nações. A natureza está em marcha, e a direção é para frente, não para trás. Esta era de caos mundial é a maneira do Criador de preparar o mundo para um melhor sistema de relacionamentos humanos. A natureza muitas vezes derruba, remodela e reconstrói o que não se conforma ao seu esquema geral. Assim será a hereditariedade e a hereditariedade física, mantidas através da força do hábito cósmico, como meio de perpetuar visões religiosas, políticas e assim por diante, tanto falhas quanto verdades. Qualquer ideia, plano ou propósito que seja repetidamente submetido à mente de qualquer pessoa, será tomado pela lei da força do hábito cósmico, e transformado em um padrão definido que esta lei levará à conclusão lógica desse padrão. Isso explica por que é tão necessário desenvolver uma consciência de sucesso, aplicando os 17 princípios da ciência da realização pessoal. Definição de propósito. O objetivo de escrevê-lo e repeti-lo diariamente como uma oração é apenas imprimir uma imagem clara dele na seção subconsciente do cérebro, até que o cérebro seja forçado pela lei da força do hábito cósmico a reconhecer a imagem e conceber maneiras e meios de traduzi-lo em seu equivalente material. Maneiras e meios práticos são usados sempre, não sobrenaturais. Essa filosofia nada sabe sobre a aplicação sobrenatural da lei. Este procedimento está em harmonia com o propósito da natureza, de ter criado o homem com uma mente livre para ser usado como ele deseja. E a fé aplicada, seguindo os princípios estabelecidos na lição sobre fé, tem o efeito de dar ao propósito definido um fertilizante suficiente, por assim dizer, isto é, dando-lhe um ambiente favorável de atmosfera no qual germinar e crescer. Chamamos isso de consciência de sucesso, e ir além condiciona a mente a se tornar e permanecer positiva, o que também tem o efeito de criar um ambiente favorável, no qual a força do hábito cósmico pode operar livremente, sem oposição da mente consciente. E o melhor, estabelece sua condição favorável para a operação da força do hábito cósmico, removendo as limitações pessoais e desenvolvendo a fé. A autodisciplina definitivamente cria um ambiente favorável para a operação da força cósmica do hábito, removendo todas as limitações autoimpostas, medos e emoções negativos, que sem disciplina, controlam a mente e estabelecem um ambiente favorável para uma consciência falha. Uma personalidade agradável fornece um sistema de autoanálise, pelo qual a pessoa pode avaliar-se nas 30 qualidades de uma personalidade agradável. Esta lição prepara o aluno para navegar pela vida com um mínimo de oposição dos outros, e ajuda no desenvolvimento de qualidades que atraem a cooperação amigável. A iniciativa pessoal fornece um esboço dos fatores que constituem uma liderança sólida. Lucrando com o fracasso. Esta lição apresenta um esboço das 40 principais causas de fracasso, com um gráfico de análise pelo qual o aluno pode avaliar a si mesmo em cada um desses fatores negativos que tantas vezes impedem o sucesso. Pensamento preciso. Esta lição detalhou os fatores que criam um pensamento preciso,
e deu os fundamentos simples para determinar a diferença entre fatos e ficção, e a diferença entre fatos importantes e fatos sem importância. Visão criativa. Esta lição delineou a diferença entre imaginação sintética e visão criativa, chamando a atenção para o fato de que a visão criativa é o meio pelo qual se pode obter fatos confiáveis, através da inteligência infinita. Sucesso em sua forma mais elevada. O clímax culminante do qual essa paz de espírito é alcançada pouco a pouco, dia a dia, é pelo processo de condicionamento mental, através dos 17 princípios da ciência da realização pessoal, que permite tomar posse plena de sua própria mente e direcioná-la para quaisquer fins que deseje, através de hábitos fixos de sua própria criação. Esse grau mais alto de sucesso é construído como uma casa pré-fabricada, a partir de peças e matérias cuidadosamente moldados, que foram modelados por um projeto definido e cuidadosamente inspecionados quanto à solidez, antes de as peças serem colocadas no padrão. E o arquiteto que constrói esse padrão é a grande lei inexorável da força cósmica do hábito. Os maus hábitos são monstros tão assustador de aparência, que para ser odiado precisa ser visto, mas vistos com muita frequência, pois familiarizados com os rostos deles, primeiro suportamos, depois nos compadecemos e depois nos abraçamos. É a lei da força do hábito cósmico lentamente tece sua teia em torno de todos os hábitos de pensamentos, bons ou ruins. Um hábito é a princípio como uma teia de aranha. Então cresce para ser tão forte quanto um cabo. O Criador estabeleceu um sistema automático de leis naturais para a direção do universo. Todas essas leis se misturam e são guiadas pela lei geral da força do hábito cósmico. Você inicia o padrão em qualquer hábito que deseja desenvolver, e a força cósmica do hábito assumirá o padrão e o tornará uma fixação. 2 fundamentos básicos importantes desta lição. Em primeiro lugar, o fato mais importante conhecido pela humanidade consiste no conhecimento definitivo de que o Criador deu ao homem o controle completo sobre apenas uma coisa, e esse é o controle da mente, o poder de pensar, de fazer a atitude mental de alguém que ele deseja ser. E em segundo lugar, junto com esse profundo dom de controle completo sobre a mente, o Criador forneceu os meios pelos quais se pode tirar pleno proveito desse poder. Consiste na lei da força do hábito cósmico, pela qual os padrões de hábito autocriados serão assumidos e transformados em fixações que operam automaticamente. As condições necessárias para fazer uso efetivo da lei da força do hábito cósmico são estas. Deve haver um propósito e um plano para seu cumprimento, elaborado pelo indivíduo. O plano deve ser devidamente cronometrado de acordo com a natureza e extensão da finalidade. Deve haver uma repetição constante do propósito sob condições altamente emocionalizadas, até que o padrão do propósito esteja claramente fixado na mente subconsciente. O propósito deve ser apoiado por uma crença inabalável, fé em seu cumprimento. Quer você reconheça essa verdade ou não, você está fazendo uso da força do hábito cósmico a cada minuto de sua vida. Cada pensamento seu, bom ou ruim, negativo ou positivo, está sendo captado pela força do hábito cósmico e tecido no padrão de seu caráter. Isso explica por que as pessoas que passam a vida com seus pensamentos predominantemente fixados em medo, preocupações e dúvidas nunca encontram sucesso ou paz de espírito, mas vivem na miséria e na pobreza. O que quer que a mente se detenha, é isso que a força cósmica do hábito atrai. Deve-se ter uma técnica definida para a aplicação da lei da força do hábito cósmico, para atrair para ele as coisas desejadas da vida. Onde a força do hábito cósmico deve ser aplicada, para primeiro determinar as circunstâncias a fim de tomar posse da mente como natureza, desde que aqui seja apresentada. Número 1. Definição de propósito. Propósitos maiores e menores. Rotinas definida para o desenvolvimento da consciência de saúde no desenvolvimento e manutenção de uma atitude mental positiva. O hábito de fazer inventário pessoal a cada 6 meses com uma lista precisa de todos os ativos e passivos, incluindo coisas tangíveis e intangíveis. No desenvolvimento de um sistema para aplicar o princípio de ir além em seu trabalho, profissão,
negócios ou fonte de renda. Em um sistema para dominar os 6 departamentos da mente. Em um sistema de orçamento e melhor aproveitamento do tempo. Em um sistema para reconhecer e se beneficiar pela semente de um benefício equivalente em relação a todos os seus fracassos, derrotas e adversidades. Em um sistema para se proteger contra a influência negativa externa semelhante às minhas 3 paredes de proteção. Em um sistema de autoaperfeiçoamento geral, através do estudo, leitura e associação com aqueles de quem você pode se beneficiar através da emulação. Em um sistema para desenvolver a fé em sua própria capacidade de alcançar os objetivos de seu destino terreno, conforme estabelecido por você mesmo. Em um sistema para manter sua mente tão ocupada trabalhando em maneiras e meios de adquirir tudo o que você deseja, que não sobrará tempo para você desperdiçá-lo com coisas que não deseja. Em um sistema para transmutar sua emoção sexual, direcionando-a através de hábitos criativos conectados com seu objetivo principal definido. E em um sistema em que uma ou mais alianças idealizam, as quais você pode emprestar a educação, a personalidade, o conhecimento especial, a experiência e as forças espirituais de outros que cooperam com você, e de quem você precisa para alcançar seu objetivo principal definido na vida. E eu agradeço.